Cavalo mostra coragem ao defender menino doente das crueldades da madrasta. Miguel sempre foi um garoto sonhador, vivendo em uma pequena vila esquecida pelo tempo. A pobreza cercava suas paredes, e a tirania de Dona Elda, sua madrasta, tornava a vida um verdadeiro pesadelo. Enquanto os outros meninos da vila brincavam, Miguel passava os dias limpando a casa e cumprindo ordens, sentindo o aperto no peito ao se lembrar de que seus sonhos eram apenas ecos distantes. Sua vida mudou numa tarde chuvosa em que encontrou Estrela, um cavalo maltratado, preso em um galpão escuro e enferrujado. Estrela tinha a pelagem manchada e triste, mas seus olhos brilhavam como estrelas no céu noturno. Ao se aproximar, Miguel sentiu um nó na garganta. Aquela criatura parecia entender sua dor. O cavalo, ao perceber a presença do garoto, ergueu a cabeça e soltou um relincho suave que ecoou pela solidão. Tudo ali se tornava mágico. Miguel começou a visitá-lo em segredo, compartilhando histórias e sonhos. E para sua surpresa, Estrela parecia responder, ouvindo cada palavra com atenção, como se pudesse sentir a esperança pulsando no coração do menino. A amizade deles floresceu. Miguel sentia a coragem do cavalo refletida em seu próprio peito. Juntos, sabiam que poderiam enfrentar o mundo. Mas a felicidade era breve. Uma noite, Dona Elda descobriu o vínculo entre eles e, com um olhar de ódio, decidiu que era hora de acabar com aquela amizade. A crueldade dela se tornou insuportável. Ela gritava, ameaçava e se aproveitava do garoto, tentando destruí-lo assim como tentava destruir Estrela. Desesperado, Miguel se viu em um beco sem saída. As boas lembranças e os dias de sonho estavam ameaçados. Como ele poderia salvar Estrela e ainda se livrar da opressão que o sufocava? Mais uma vez, a amizade deles acendeu uma chama de coragem. Miguel decidiu que não permitiria que Dona Elda destruísse o que eles haviam construído. Ele enfrentaria a tirana, armando-se de determinação. E, em meio a tudo isso, Estrela carregava um secreto que poderia mudar suas vidas para sempre. Miguel ouvia fragmentos de histórias sussurradas pelo vento, revelando que o cavalo era a chave para o antigo tesouro escondido na floresta próxima. Tesouro esse que poderia tirar ambos daquela vida de miséria e dor, mas ao mesmo tempo, uma escolha espinhosa se formava. Aquela noite, sob o brilho suave das estrelas e o murmúrio da floresta, Miguel se viu diante de uma decisão devastadora: salvar Estrela ou usar o poder do tesouro para se livrar de Dona Elda de uma vez por todas. O que ele pararia de amar? O que ele perderia? O silêncio ensurdecedor de suas dúvidas ecoava em seu coração enquanto ele olhava para a Estrela, cheio de coragem e fragilidade. A escolha não seria fácil e o peso da incerteza era imenso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou para a Estrela, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. A presença do cavalo parecia irradiar uma coragem que ele não sabia que possuía. Mas a decisão que se formava em sua mente era como um monstro, devorando cada pensamento claro. Seria ele capaz de se livrar da tirania de Dona Elda? E se o preço fosse a sua única amizade verdadeira? Nesse instante, um som cortante ecoou pela floresta, como um grito agudo. Miguel e Estrela se entreolharam, alvoroço no ar. O que poderia ser? O menino avançou, o peito apertado de medo e curiosidade. O grito soou novamente, e desta vez parecia mais humano. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao som. Adentrando uma clareira,
Miguel se deparou com uma cena que fez seu estômago revirar. Uma figura conhecida estava ali, caída e sangrando. Dona Elda. Ela estava cercada por sombras, figura se movendo rápido, seus olhos cheios de raiva e dor. Onda de choque o atingiu. A madrasta, a mulher que havia feito sua vida um inferno, estava agora à mercê de algo sem explicação. Miguel, ajuda-me! Ela gritou, sua voz quebrando. Para Miguel, aquilo era um dilema. Por que ele deveria ajudá-la? Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão humano em seu desespero. Ele hesitou, confuso. Stella também relinchou, inquieta, como se percebesse a gravidade da situação. Miguel sentiu um porvelinho dentro de si. Então, um dos homens ao redor de Dona Elda a ergueu, revelando um sigilo sombrio. Com a luz da lua iluminando seu rosto, o homem era nada menos que o velho Joaquim, um conhecido da vila, sempre murmurando lendas sobre tesouros e maldições ocultas. Ela sabe onde está o tesouro. Joaquim disparou, a raiva reverberando em sua voz. Ela tomou algo que não era dela. Precisamos acabar com isso aqui e agora. O mundo de Miguel virou de ponta cabeça. O tesouro, o mesmo que Estrela prometia ajudá-lo a encontrar, estava ligado à sua madrasta. Todos os pesadelos que tinha enfrentado, tudo o que havia sofrido, e agora Dona Elda estava ali, no meio de um complô, vítima e vilã ao mesmo tempo. Ela não pode morrer. Ele não sabia de onde vinha aquele impulso, mas as palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Dona Elda, o tesouro, você precisa me contar, salve-se. Atingido pela urgência, sentiu que sua própria esperança estava interligada à vida daquela mulher que lhe havia trazido tanta dor. A expressão de Dona Elda mudou. Num instante, o medo evaporou, dando lugar a uma raiva poderosa. Você acha que pode me salvar, garoto? Olhe ao seu redor. Você não sabe com quem está lidando. Miguel sentiu o gelo correr em suas veias. As sombras se moveram mais perto, as intenções delas agora claras e sombrias. A batalha entre o que era justo e o que era preciso começou a surgir. Qualquer escolha que fizesse poderia levá-lo a um caminho sem volta. No fundo, Estrela relinchava, como um grito de alerta, empurrando Miguel para a realidade. Ele estava numa encruzilhada, e a tensão no ar era palpável. Agora não era apenas sobre seus sonhos ou amor por um cavalo maltratado. Era sobre um legado próprio de mistério e traição. E enquanto o desenrolar daquela noite prometia a revelação de verdades inimagináveis, Miguel se deu conta de que tudo o que tinha acreditado até aquele momento poderia desmoronar em questão de segundos. O que eu vou fazer agora? Sussurrou para si mesmo, esperando que alguma resposta surgisse entre as sombras. Miguel olhou para a Estrela, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. A presença do cavalo parecia irradiar uma coragem que ele não sabia que possuía. Mas a decisão que se formava em sua mente era como um monstro, devorando cada pensamento claro. Seria ele capaz de se livrar da tirania de Dona Elda? E se o preço fosse a sua única amizade verdadeira? Então, um som cortante ecoou pela floresta, como um grito agudo. Miguel e Estrela se entreolharam, com uma tensão palpável no ar. O que poderia ser? O garoto avançou, o peito apertado de medo e curiosidade. Sem pensar duas vezes, adentrando uma clareira, encontrou uma cena que fez seu estômago revirar. Dona Elda, caída e sangrando, cercada por figuras sombrias. E uma onda de choque o atingiu. A mulher que havia feito sua vida um inferno, agora à mercê de algo maior. Miguel, ajuda-me! Ela gritou, sua voz tremida e desesperada. Para Miguel, aquilo era um verdadeiro dilema. Por que ele deveria ajudá-la? Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão humano em seu desespero. Hesitou, confuso. Estrela relinchava inquieto, como se pressentisse a gravidade da situação. Um dos homens que cercavam Dona Elda a ergueu, revelando um segredo sombrio. Ela sabe onde está o tesouro,
gritou Joaquim, seus olhos queimando com raiva. Ela tomou algo que não era dela. Precisamos acabar com isso agora. Miguel sentiu seu mundo desabar. O tesouro, ligado à sua madrasta, estava central em tudo o que havia sofrido. Ela não pode morrer. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Dona Elda, o tesouro. Você precisa me contar. Salve-se. A urgência fervia dentro dele. Sua própria esperança estava entrelaçada à vida daquela mulher. A expressão de Dona Elda mudou drasticamente. Você acha que pode me salvar, garoto? Você não sabe com quem está lidando. A raiva se acendeu em seu olhar. E naquele momento, o ar parecia se cortar. As sombras se aproximavam. Ele se viu em uma encruzilhada entre o que era certo e o que parecia necessário. Não, não assim, Miguel gritou, tentando manter a calma. Então, uma revelação colossal atingiu. Espere, o que você fez com meu pai? A pergunta ecoou na clareira. O silêncio se fez e todos olharam para Dona Elda. A verdade estava ali, pairando no ar denso, como um vendaval prestes a desencadear um desastre. Dona Elda, que até então era apenas a vilã da sua história, agora parecia pequena. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu olhar revelou uma conexão que Miguel nunca havia percebido. Ela não era só sua madrasta autoritária. Ela era uma mulher marcada por dores e segredos. Ele foi embora porque eu pedi. Ele era um homem bom, Miguel, mas a maldição... Eu não consegui protegê-lo. A confissão saiu entre suspiros e lágrimas. Os homens que cercavam Dona Elda hesitaram, confusos, em pronunciar. E com tudo isso na cabeça, Estrela relinchou ainda mais alto, fazendo o coração do garoto disparar. As sombras pareciam agora mover-se mais rápido, e a verdade que poderia salvar ou destruir pairava em suas mentes. O peso daquela revelação estava se tornando esmagador. O que eu vou fazer agora? Sussurrou Miguel, as incertezas dançando ao seu redor. Ele precisava decidir. Mas e se a decisão mudasse tudo? A noite prometia mais reviravoltas e dilemas. E Miguel sentiu um frio cortante no estômago. Miguel olhou para a Estrela, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. A presença do cavalo parecia irradiar uma coragem que ele não sabia que possuía. Mas a decisão que se formava em sua mente era como um monstro, devorando cada pensamento claro. Seria ele capaz de se livrar da tirania de Dona Elda? E, se o preço fosse a sua única amizade verdadeira, então um som cortante ecoou pela floresta como um grito agudo. Miguel e Estrela se entreolharam, com uma tensão palpável no ar. O que poderia ser? O garoto avançou, o peito apertado de medo e curiosidade, sem pensar duas vezes. Adentrando uma clareira, encontrou uma cena que fez seu estômago revirar. Dona Elda caída e sangrando, cercada por figuras sombrias. Uma onda de choque o atingiu. A mulher que havia feito sua vida um inferno, agora à mercê de algo maior. Miguel, ajuda-me! Ela gritou, sua voz tremida e desesperada. Para Miguel, aquilo era um verdadeiro dilema. Por que ele deveria ajudá-la? Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão humano em seu desespero. Hesitou, confuso. Estrela relinchava inquieto, como se pressentisse a gravidade da situação. Um dos homens que cercavam Dona Elda ergueu, revelando um segredo sombrio. Ela sabe onde está o tesouro, gritou Joaquim, seus olhos queimando com raiva. Ela tomou algo que não era dela. Precisamos acabar com isso agora. Miguel sentiu seu mundo desabar. O tesouro, ligado à sua madrasta, estava central em tudo que havia sofrido. Ela não pode morrer. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Dona Elda, o tesouro. Você precisa me contar. Salve-se. A urgência fervia dentro dele. Sua própria esperança estava entrelaçada à vida daquela mulher. A expressão de Dona Elda mudou drasticamente.
Você acha que pode me salvar, garoto? Você não sabe com quem está lidando. A raiva se acendeu em seu olhar. E naquele momento, o ar parecia se cortar. As sombras se aproximavam. Ele se viu em uma encruzilhada entre o que era certo e o que parecia necessário. Não, não assim, Miguel gritou, tentando manter a calma. Então, uma revelação colossal atingiu-o. Espere, o que você fez com meu pai? A pergunta ecoou na clareira. O silêncio se fez, e todos olharam para Dona Elda. A verdade estava ali, pairando no ar denso, como um vendaval prestes a desencadear um desastre. Dona Elda, que até então era apenas a vilã da sua história, agora parecia pequena. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu olhar revelou uma conexão que Miguel nunca havia percebido. Ela não era só sua madrasta autoritária. Ela era uma mulher marcada por dores e segredos. Ele foi embora porque eu pedi. Ele era um homem bom, Miguel, mas a maldição, eu não consegui protegê-lo. A confissão saiu entre suspiros e lágrimas. Os homens que cercavam Dona Elda hesitaram, confusos, enquanto Miguel sentia seu mundo girar mais uma vez. Acabou de descobrir que as verdadeiras e profundas feridas de sua madrasta eram também as suas. O grito de Dona Elda soava como uma súplica desesperada, mas Miguel não sabia se poderia confiar. E com tudo isso na cabeça, Estrela relinchou ainda mais alto, fazendo o coração do garoto disparar. As sombras pareciam agora mover-se mais rápido, e a verdade que poderia salvar ou destruir pairava em suas mentes. O peso daquela revelação estava se tornando esmagador. O que eu vou fazer agora? Sussurrou Miguel, as incertezas dançando ao seu redor. Ele precisava decidir, mas e se a decisão mudasse tudo? Neste momento tenso, um clarão ofuscante cortou a escuridão da floresta. Um raio, sem aviso, desceu do céu e atingiu uma árvore próxima, que se partiu ao meio, criando uma explosão de galhos e folhas. O grupo se dispersou, gritos de alarme ecoando pelo ar. No caos, Miguel se viu arrastado para longe de Dona Elda. E algo aterrador o atingiu como um golpe. Estrela, seu fiel amigo, agora estava entre as sombras, aparecendo e desaparecendo em meio à confusão. O que estava acontecendo? Então, Miguel percebeu que o homem com a raiva incontrolável, Joaquim, parecia ter mudado de foco. Ele não olhava mais para Dona Elda. Seu olhar estava fixo em Miguel, a expressão de um predador que encontrou a presa. Você não sabe o que está fazendo, garoto. O que ela lhe contou é só uma parte da história. As pálpebras de Miguel se contraíram. Era hora de agir. Estrela, Miguel gritou, sua voz fervendo com desespero. Onde seu amigo estava? As sombras dançavam, e a confusão tomava conta da clareira. O que havia se revelado poderia consumir a todos. Ele não sabia o que mais poderia surgir daquela noite. E a única certeza que tinha agora era que nada mais seria como antes. Miguel olhou para a Estrela, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. A presença do cavalo parecia irradiar uma coragem que ele não sabia que possuía. Mas a decisão que se formava em sua mente era como um monstro, devorando cada pensamento claro. Seria ele capaz de se livrar da tirania de Dona Elda? E se o preço fosse a sua única amizade verdadeira? Então, um som cortante ecoou pela floresta, como um grito agudo. Miguel e Estrela se entreolharam, com uma tensão palpável no ar. O que poderia ser? O garoto avançou. O peito apertado de medo e curiosidade. Sem pensar duas vezes. Adentrando uma clareira, encontrou uma cena que fez seu estômago revirar. Dona Elda, caída e sangrando, cercada por figuras sombrias. Uma onda de choque o atingiu. A mulher que havia feito sua vida um inferno, agora à mercê de algo maior. Miguel, ajuda-me! Ela gritou, sua voz tremida e desesperada. Para Miguel, aquilo era um verdadeiro dilema. Por que ele deveria ajudá-la? Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão humano em seu desespero. Hesitou, confuso.
Estrela relinchava inquieto, como se pressentisse a gravidade da situação. Um dos homens que cercavam Dona Elda ergueu, revelando um segredo sombrio. Ela sabe onde está o tesouro, gritou Joaquim, seus olhos queimando com raiva. Ela tomou algo que não era dela. Precisamos acabar com isso agora. Miguel sentiu seu mumbo desabar. O tesouro, ligado à sua madrasta, estava central em tudo o que havia sofrido. Ela não pode morrer. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Dona Elda, o tesouro. Você precisa me contar. Salve-se. A urgência fervia dentro dele. Sua própria esperança estava entrelaçada à vida daquela mulher. A expressão de Dona Elda mudou drasticamente. Você acha que pode me salvar, garoto? Você não sabe com quem está lidando. A raiva se acendeu em seu olhar. E naquele momento, o ar parecia se cortar. As sombras se aproximavam. Ele se viu em uma encruzilhada entre o que era certo e o que parecia necessário. Não, não assim! Miguel gritou, tentando manter a calma. Então, uma revelação colossal atingiu-o. Espere! O que você fez com meu pai? A pergunta ecoou na clareira. O silêncio se fez. E todos olharam para Dona Elda. A verdade estava ali, pairando no ar denso, como um vendaval prestes a desencadear um desastre. Dona Elda, que até então era apenas a vilã da sua história, agora parecia pequena. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu olhar revelou uma conexão que Miguel nunca havia percebido. Ela não era só sua madrasta autoritária. Ela era uma mulher marcada por dores e segredos. Ele foi embora porque eu pedi. Ele era um homem bom, Miguel. Mas a maldição. Eu não consegui protegê-lo. A confissão saiu entre suspiros e lágrimas. Os homens que cercavam Dona Elda hesitaram, confusos, enquanto Miguel sentia seu mundo girar mais uma vez. Acabou de descobrir que as verdadeiras e profundas feridas de sua madrasta eram também as suas. O grito de Dona Elda soava como uma súplica. Desesperada, mas Miguel não sabia se poderia confiar. E com tudo isso na cabeça, Estrela relinchou ainda mais alto, fazendo o coração do garoto disparar. As sombras pareciam agora mover-se mais rápido, e a verdade que poderia salvar ou destruir pairava em suas mentes. O peso daquela revelação estava se tornando esmagador. O que eu vou fazer agora? Sussurrou Miguel, as incertezas dançando ao seu redor. Ele precisava decidir. Mas e se a decisão mudasse tudo? Neste momento tenso, um clarão ofuscante cortou a escuridão da floresta. Um raio, sem aviso, desceu do céu e atingiu uma árvore próxima, que se partiu ao meio, criando uma explosão de galhos e folhas. O grupo se dispersou, gritos de alarme ecoando pelo ar. No caos, Miguel se viu arrastado para longe de Dona Elda, e algo aterrador o atingiu como um golpe. Estrela, seu fiel amigo, agora estava entre as sombras, aparecendo e desaparecendo em meio à confusão. O que estava acontecendo? Então, Miguel percebeu que o homem com a raiva incontrolável, Joaquim, parecia ter mudado de foco. Ele não olhava mais para Dona Elda. Seu olhar estava fixo em Miguel, a expressão de um predador que encontrou a presa. Você não sabe o que está fazendo, garoto. O que ela lhe contou é só uma parte da história. As pálpebras de Miguel se contraíram. Era hora de agir. Estrela! Miguel gritou, sua voz fervendo com desespero. Onde seu amigo estava? As sombras dançavam e a confusão tomava conta da clareira. O que havia se revelado poderia consumir a todos. Ele não sabia o que mais poderia surgir daquela noite. E a única certeza que tinha agora era que nada mais seria como antes. Miguel, você não pode confiar nela. Joaquim rugiu, sua voz ecoando na escuridão. Dona Elda não é quem você pensa que é. Ele então se virou, apontando para a mulher caída. Ela não é só uma madrasta cruel. Ela fez um pacto que colocou todos nós em perigo. As palavras de Joaquim cortaram o ar, como uma faca afiada. Miguel sentiu um fio intenso escorregar pela espinha. Joaquim não parou. O tesouro. O tesouro que você busca.
é na verdade uma maldição, uma herança de dor. E você, Miguel, pode ser a chave para libertá-la de vez. O coração de Miguel disparou. O que estava acontecendo? Era verdade? Dona Elda estava presa a um destino que não escolheu? Cale a boca! Miguel gritou, mas a dúvida começava a se infiltrar nas fissuras de sua mente. A imagem da madrasta, profundamente marcada pela vida, se tornou confusa. Ele olhou para Dona Elda, que agora parecia frágil e perdida, um eco da mulher implacável que conhecia. Dona Elda, o que isso tudo significa? Os olhos dela brilharam com uma mistura de dor e tristeza. Miguel, eu fiz o que precisei para nos proteger. O tesouro é antigo e perigoso. Ele não é só riqueza, é um chamado para a escuridão. A voz dela tremia, e algo em seu olhar fazia o coração de Miguel apertar. Ela não era apenas a vilã de sua vida. Agora, era uma vítima de algo muito maior. Qualquer um que se aproximar do tesouro, Miguel, não voltará a ser o mesmo, nem você. Dona Elda sussurrou, uma tremenda urgência em seu olhar. A floresta parecia girar em torno dele, e tudo começou a fazer sentido. As sombras, o grito, a maldição. Ele estava no coração de algo muito maior, e a única luta que ele poderia travar agora não era só contra uma madrasta cruel, mas contra um mundo escuro e opressivo. Um mundo que ameaçava levar tudo o que ele amava. E ali, com Estrela sumido nas sombras e as palavras de Joaquim ecoando, Miguel percebeu que não havia como voltar atrás. A escolha entre um futuro brilhante ou uma maldição aguardava. O que eu devo fazer, então? Ele sussurrou, a dúvida pesando mais do que qualquer coisa. O que havia se revelado naquela noite poderia mudar tudo, e a verdadeira batalha começava agora. Miguel olhou para a Estrela, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. A presença do cavalo parecia irradiar, uma coragem que ele não sabia que possuía. Mas a decisão que se formava em sua mente era como um monstro, devorando cada pensamento claro. Seria ele capaz de se livrar da tirania de Dona Elda? E se o preço fosse sua única amizade verdadeira? Então, um som cortante ecoou pela floresta, como um grito agudo. Miguel e Estrela se entreolharam, com uma tensão palpável no ar. O que poderia ser? O garoto avançou, o peito apertado de medo e curiosidade, sem pensar duas vezes. Adentrando uma clareira, encontrou uma cena que fez seu estômago revirar. Dona Elda, caída e sangrando, cercada por figuras sombrias. Uma onda de choque o atingiu. A mulher que havia feito sua vida um inferno, agora à mercê de algo maior. Miguel, ajuda-me! Ela gritou, sua voz tremida e desesperada. Para Miguel, aquilo era um verdadeiro dilema. Por que ele deveria ajudá-la? Mas ao mesmo tempo, havia algo tão humano em seu desespero. Hesitou, confuso. Estrela relinchava inquieto, como se pressentisse a gravidade da situação. Um dos homens que cercavam Dona Elda a ergueu, revelando um segredo sombrio. Ela sabe onde está o tesouro, gritou Joaquim, seus olhos queimando com raiva. Ela tomou algo que não era dela. Precisamos acabar com isso agora. Miguel sentiu seu mundo desabar. O tesouro, ligado à sua madrasta, estava central em tudo o que havia sofrido. Ela não pode morrer. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Dona Elda, o tesouro, você precisa me contar. Salve-se. A urgência fervia dentro dele. Sua própria esperança estava entrelaçada à vida daquela mulher. A expressão de Dona Elda mudou drasticamente. Você acha que pode me salvar, garoto? Você não sabe com quem está lidando. A raiva se acendeu em seu olhar. E naquele momento, o ar parecia se cortar. As sombras se aproximavam. Ele se viu em uma encruzilhada entre o que era certo e o que parecia necessário. Não, não assim, Miguel gritou, tentando manter a calma. Então, uma revelação colossal atingiu. Espere, o que você fez com meu pai? A pergunta ecoou na clareira. O silêncio se fez, e todos olharam para Dona Elda. A verdade estava ali, pairando no ar denso, como um vendaval
prestes a desencadear um desastre. Dona Elda, que até então era apenas a vilã da sua história, agora parecia pequena. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu olhar revelou uma conexão que Miguel nunca havia percebido. Ela não era só sua madrasta autoritária. Ela era uma mulher marcada por dores e segredos. Ele foi embora porque eu pedi. Ele era um homem bom, Miguel, mas a maldição, eu não consegui protegê-lo. A confissão saiu entre suspiros e lágrimas. Os homens que cercavam Dona Elda hesitaram, confusos, enquanto Miguel sentia seu mundo girar mais uma vez. Acabou de descobrir que as verdadeiras e profundas feridas de sua madrasta eram também as suas. O grito de Dona Elda soava como uma súplica desesperada, mas Miguel não sabia se poderia confiar. E com tudo isso na cabeça, Estrela relinchou ainda mais alto, fazendo o coração do garoto disparar. As sombras pareciam agora mover-se mais rápido, e a verdade que poderia salvar ou destruir pairava em suas mentes. O peso daquela revelação estava se tornando esmagador. O que eu vou fazer agora? Sussurrou Miguel, as incertezas dançando ao seu redor. Ele precisava decidir. Mas e se a decisão mudasse tudo? Neste momento tenso, um clarão ofuscante cortou a escuridão da floresta. Um raio, sem aviso, desceu do céu e atingiu uma árvore próxima, que se partiu ao meio, criando uma explosão de galhos e folhas. O grupo se dispersou, gritos de alarme ecoando pelo ar. No caos, Miguel se viu arrastado para longe de Dona Elda. E algo aterrador o atingiu como um golpe. Estrela, seu fiel amigo. Agora estava entre as sombras, aparecendo e desaparecendo em meio à confusão. O que estava acontecendo? Então, Miguel percebeu que o homem com a raiva incontrolável, Joaquim, parecia ter mudado de foco. Ele não olhava mais para Dona Elda. Seu olhar estava fixo em Miguel, a expressão de um predador que encontrou a presa. Você não sabe o que está fazendo, garoto. O que ela lhe contou é só uma parte da história. As pálpebras de Miguel se contraíram. Era hora de agir. Estrela! Miguel gritou, sua voz fervendo com desespero. Onde seu amigo estava? As sombras dançavam e a confusão tomava conta da clareira. O que havia se revelado poderia consumir a todos. Ele não sabia o que mais poderia surgir daquela noite. E a única certeza que tinha agora era que nada mais seria como antes. Miguel, você não pode confiar nela. Joaquim rugiu, sua voz ecoando na escuridão. Dona Elda não é quem você pensa que é. Ele então se virou, apontando para a mulher caída. Ela não é só uma madrasta cruel. Ela fez um pacto. Um pacto que colocou todos nós em perigo. As palavras de Joaquim cortaram o contexto. Ah, como uma faca afiada. Miguel sentiu um frio intenso escorregar pela espinha. Um pacto? Que pacto é esse? Miguel perguntou confuso e assustado, olhando de um para outro, buscando respostas. Dona Elda pareceu se encolher, sua expressão de raiva dando lugar ao terror. Calem-se, ela gritou, um vórtice de emoções em seu olhar. Não é assim que as coisas funcionam. Não se intrometam. Mas a determinação em Joaquim parecia inquebrantável. Ele pulou na direção de Miguel, seu rosto a centímetros do garoto. Você vai ser usado, Miguel. Ela vai te levar para a escuridão. E você não vai conseguir voltar. O tesouro, ele não é só seu. É um legado de dor. E você está destinado a repetir os mesmos erros. A maldição vai continuar. Miguel tropeçou para trás, o medo invadindo seu corpo. O que você está dizendo? Que eu sou parte disso? Que sou um brinquedo em um jogo maior? Fomos feitos para isso. Joaquim gritou. Suas palavras eram como um eco nauseante. A intensidade da situação cravou-se em Miguel, e uma onda de desespero tomou conta dele. Ele não podia aceitar isso. A clareira estava mergulhada no caos, quando, de repente, um outro homem surgiu entre as sombras. Com braços musculosos e uma feição firme, ele se aproximou, seu olhar fixo em Dona Elda, com uma intensidade que fez Miguel tremer. Você não devia ter feito isso, ele advertiu,
como se estivesse prestes a desmascarar uma verdade devastadora. Dona Elda virou-se lentamente para o recém-chegado, e o reconhecimento em seu olhar era palpável. Você? Não. Você não pode estar aqui. E por que não posso? Temos contas a acertar, Elda. Ele a encarou como se pudesse ver através dela. A tensão entre os dois era elétrica, e Miguel sentiu que a qualquer momento tudo poderia desabar. Você é um traidor! Elda gritou, sua voz misturada com pânico. Traidor? Ou um homem que buscou a verdade? A revelação pairava no ar, e Miguel percebeu que tudo o que pensava saber sobre sua madrasta poderia ser um engano. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Estrela relinchou na escuridão, e a atmosfera se carregou de eletricidade. Miguel percebeu que as escolhas que ele fazia agora não impactariam apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Os segredos estavam começando a se revelar, e essa verdade, qualquer que fosse, poderia ser a chave para finalmente libertá-los, ou condená-los para sempre. O que eu vou fazer agora? Sussurrou Miguel, enquanto a escuridão os envolvia de maneira quase sufocante. Miguel olhou diretamente para Dona Elda, o choque em seu peito se misturando com medo. O recém-chegado agora estava entre eles. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O que exatamente estava acontecendo aqui? As reviravoltas eram tantas que a cabeça dele girava, e a necessidade de respostas crescia. Você tem que parar de protegê-la, Joaquim vociferou, desafiando a confiança de Miguel. Essa mulher não é quem ela diz ser. As palavras ecoaram na clareira, e Miguel sentiu o peso delas apertar como um grilhão em sua alma. Eu não estou protegendo ninguém, Miguel rebateu, sua voz firme, mas em seu olhar havia um tremor de incerteza. Ele não sabia em quem confiar. As sombras pareciam se agigantar, fechando-os em um sombrio abraço. Estrela, seu fiel cavalo, se movia entre as árvores, relinchando, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela fez um pacto, Miguel. Algo que a liga a esse tesouro, algo que a marca como uma traidora. A tempestade começou a se formar no céu, rugidos distantes ecoando a raiva acumulada. Elda, percebendo que o jogo já não estava a favor dela, fixou um olhar penetrante em Joaquim. Você não sabe do que está falando, Joaquim. Elda gritou, mas havia um tremor em sua voz. Você não tem ideia do que eu passei para proteger você e todos nesta vila. E então um evento chocante acontece. Um fragmento de pedra se desprende de uma das árvores, e num estrondo, atinge Joaquim em cheio. Ele cai no chão, um gemido de dor escapando de seus lábios. O cenário se transforma. Todos olham para a figura caída. A clareira, que antes vibrava em tensão, agora mergulha em um silêncio profundo e inquietante. Elda corre na direção de Joaquim, o desespero estampado em seu rosto. Joaquim! Não! O medo transformou-se em algo mais sombrio. Miguel observava. E em um segundo tudo mudou. Ao levantar, Joaquim se olhou no fundo dos olhos de Elda, com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. A verdade começou a se desdobrar entre gritos e murmúrios de confusão. Você entende agora? Joaquim sussurrou entre curtos ofegos, um olhar de dor e descoberta. Isso não é só sobre o tesouro. É sobre você, Elda. Você o selou e agora ele cobra seu preço. Miguel mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que significava tudo isso? O que mais ela escondia? Dona Elda, em um instante, de clareza, deixou o horror tomar conta de seu rosto. Eu fiz o que precisava, mas não sabia que vocês estavam envolvidos. Isso não era para acontecer. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. O impacto da revelação, uma detonação dentro da mente de Miguel, fez com que ele se perguntasse se não era tudo uma armadilha. Aqueles que se diziam próximos, agora revelados como parte de um plano obscuro. Estrela agiu. A criatura sabia que a verdade era um tesouro mais perigoso do que qualquer um que pudesse ser encontrado. O negócio não foi com você, Miguel.
Joaquim gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Elda não pode quebrar o pacto, ou todos pagaremos. A intensidade na clareira crescia, como se o mundo estivesse se preparando para um colapso. Miguel sentiu um nó na garganta, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos confusos. O que ele deveria fazer agora? Ele confiava nos que estavam ao seu redor? Nesse exato momento, a tempestade rompeu do céu, raios fragmentando a escuridão, a iluminação revelando uma verdade aterradora. A figura de Estrela desapareceu nas sombras. Dona Elda, a mulher que ele odiava, agora parecia quebrada e vulnerável. A cena diante dele se desdobrava em uma complexidade que ele nunca poderia prever. Miguel. A voz de Elda tremia, como se uma nova realidade estivesse se desenhando entre eles. Você não entende, Joaquim exclamou, tentando se levantar no chão. Ela precisa de você. Miguel, cercado pelo tumulto de emoções, olhou para ambos, e mais uma vez a pergunta ecoou em sua mente: por que tudo isso parecia tão errado? A clareira estava envolta em uma confusão que fazia um nó se formar em seu estômago. Ele precisava decidir. E naquele instante, sua escolha poderia mudar tudo. Mas como ele poderia decidir entre traições e segredos? As respostas estavam fora de alcance, e tudo o que restava era incerteza no ar turbulento. O que eu vou fazer agora? Ele sussurrou para si mesmo, o eco da sua voz, quase perdido pela tempestade que se formava. Miguel olhou diretamente para Dona Elda, o choque em seu peito se misturando com medo. O recém-chegado agora estava entre eles. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O que exatamente estava acontecendo aqui? As reviravoltas eram tantas que a cabeça dele girava, e a necessidade de respostas crescia. Você tem que parar de protegê-la, Joaquim vociferou, desafiando a confiança de Miguel. Essa mulher não é quem ela disse. As palavras ecoaram na clareira, e Miguel sentiu o peso delas apertar como um grilhão em sua alma. Eu não estou protegendo ninguém, Miguel rebateu, sua voz firme, mas em seu olhar havia um tremor de incerteza. Ele não sabia em quem confiar. As sombras pareciam se agigantar, fechando-os em um sombrio abraço. Estrela, seu fiel cavalo, se movia entre as árvores, relinchando, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela fez um pacto, Miguel. Algo que a liga a esse tesouro, algo que a marca como uma traidora. A tempestade começou a se formar no céu, rugidos distantes ecoando a raiva acumulada. Elda, percebendo que o jogo já não estava a favor dela, fixou um olhar penetrante em Joaquim. Você não sabe do que está falando, Joaquim. Elda gritou, mas havia um tremor em sua voz. Você não tem ideia do que eu passei para proteger você e todos nesta vila. E então, algo chocante ocorreu. Um fragmento de pedra se desprendeu de uma das árvores e, num estrondo, atingiu Joaquim em cheio. Ele caiu no chão, um gemido de dor escapando de seus lábios. O cenário se transformou. Todos olharam para a figura caída. A clareira, que antes vibrava em tensão, agora mergulha em um silêncio profundo e inquietante. Elda corre na direção de Joaquim, o desespero estampado em seu rosto. Joaquim, não! O medo transformou-se em algo mais sombrio. A expressão de Joaquim era uma mistura de dor e surpresa. E que foi isso? Ele sussurrou, levando a mão ao local onde havia sido atingido. Contudo, antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa apareceu do nada. Como? Uma explosão de energia. Miguel respirou fundo. Era como se um relâmpago estivesse prestes a cair sobre eles. E realmente estava. A luz iluminou o céu em um tom de azul pálido. E no coração disso estava Estrela. Mas não era apenas Estrela. Era algo mais, majestoso. O cavalo maltratado que Miguel conhecia agora estava adornado com um brilho quase sobrenatural. Suas patas levantavam pequenas faíscas enquanto ele se movia. E a cada passo,
Ondas de poder emanavam dele. Todos ficaram em choque, e Miguel sentiu seu coração acelerar. "O que está acontecendo?" gritou, sem conseguir desviar o olhar. Nesse momento, Estrela olhou diretamente nos olhos de Miguel, e como se estivesse se comunicando a ser revelado. "É a manifestação do poder do tesouro, Miguel", Joaquim exclamou, ainda caído, mas agora com uma determinação renovada. Estrela sempre soube, ele não é apenas um cavalo, ele é a chave. Dona Elda paralisou. A expressão em seu rosto se transformou de pura confusão para desespero. "Você não pode deixá-lo se aproximar. O tesouro não pode ser despertado. Se isso acontecer, a maldição ela vai se espalhar." Miguel sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A situação estava prestes a transcender tudo o que ele imaginou. A maldição, o tesouro, por um instante, tudo o que ele conhecia desmoronou à sua volta. Estrela não era apenas um amigo fiel. Ela era o elo de um poder maior. Uma linha tênue entre luz e escuridão. O arrepio percorreu sua espinha. Olhou para Estrela, o cavalo que havia sofrido e resistido. Agora se ergueu como um símbolo de esperança. "Eu confio em você, Estrela", Miguel gritou. O cavalo relinchou, e a luz pulsante emana ainda mais forte. Mas nesse clímax, um grito desesperado ecoou pela clareira. Joaquim segurou a mão no peito, olhos arregalados, como se estivesse à beira da verdade. "Miguel, a verdade que Dona Elda escondeu. Ela não é apenas uma madrasta cruel. Ela é a fonte da maldição. Você é o herdeiro dela." Nesse momento, tudo parou. A revelação caiu como uma bomba. Miguel sentiu seu coração quase parar. O que isso significava? O que ele tinha a ver com essa história? A confusão e a raiva se misturaram em tempestade dentro dele. A clareira, agora iluminada apenas por Estrela, tornou-se um campo de batalhas emocionais. As sombras, as vozes, as verdades e mentiras. Tudo o que ele acreditava estar claro se desfez em um instante. "O que eu vou fazer agora?" Miguel sussurrou, com a sensação de que cada passo que ele desse poderia mudar seu destino e daqueles que amava. A noite, agora carregada de segredos, espreitava com novas possibilidades, deixando-o em um abismo de incertezas. Miguel olhou diretamente para Dona Elda, o choque em seu peito se misturando com medo. O recém-chegado agora estava entre eles. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O que exatamente estava acontecendo aqui? As reviravoltas eram tantas que a cabeça dele girava, e a necessidade de respostas crescia. "Você tem que parar de protegê-la", Joaquim vociferou, desafiando a confiança de Miguel. "Essa mulher não é quem ela diz ser." As palavras ecoaram na clareira, e Miguel sentiu o peso delas apertar como um grilhão em sua alma. "Eu não estou protegendo ninguém", Miguel rebateu, sua voz firme, mas em seu olhar havia um tremor de incerteza. Ele não sabia em quem confiar. As sombras pareciam se agigantar, fechando-os em um sombrio abraço. Estrela, seu fiel cavalo, se movia entre as árvores, relinchando, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela fez um pacto, Miguel. Algo que a liga a esse tesouro. Algo que a marca como uma traidora. A tempestade começou a se formar, no céu. Rugidos distantes ecoando a raiva acumulada. Elda, percebendo que o jogo já não estava a favor dela, fixou um olhar penetrante em Joaquim. "Você não sabe do que está falando, Joaquim." Elda gritou, mas havia um tremor em sua voz. "Você não tem ideia do que eu passei para proteger você e todos nesta vila." De repente, um fragmento de pedra se desprendeu de uma das árvores e, num estrondo, atingiu Joaquim em cheio. Ele caiu no chão, um gemido de dor escapando de seus lábios. O cenário se transformou. Todos olharam para a figura caída. A clareira, que antes vibrava em tensão, agora mergulha em um silêncio profundo e inquietante. Elda corre na direção de Joaquim, o desespero estampado em seu rosto. "Joaquim, não!" O medo transformou-se em algo mais sombrio. A expressão de Joaquim
Era uma mistura de dor e surpresa. O que foi isso? Ele sussurrou, levando a mão ao local onde havia sido atingido. Contudo, antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa apareceu do nada, como uma explosão de energia. Miguel respirou fundo. Era como se um relâmpago estivesse prestes a cair sobre elas, e realmente estava. A luz iluminou o céu em um tom de azul pálido, e no coração disso estava Estrela. Mas não era apenas Estrela, era algo mais majestoso. O cavalo maltratado que Miguel conhecia agora estava adornado com um brilho quase sobrenatural. Suas patas levantavam pequenas faíscas enquanto ele se movia, e a cada passo ondas de poder emanavam dele. Todos ficaram em choque, e Miguel sentiu seu coração acelerar. "O que está acontecendo?" gritou, sem conseguir desviar o olhar. Nesse momento, Estrela olhou diretamente nos olhos de Miguel, e como se estivesse se comunicando, pulsou com uma luz brilhante que ecoou no fundo do peito do garoto. Percebeu que era impossível ignorar que algo grandioso estava prestes a ser revelado. "É a manifestação do poder do tesouro, Miguel", Joaquim exclamou, ainda caído, mas agora com uma determinação renovada. Estrela sempre soube. Ele não é apenas um cavalo, ele é a chave. Dona Elda paralisou. A expressão em seu rosto se transformou de pura confusão para desespero. "Você não pode deixá-lo se aproximar. O tesouro não pode ser despertado. Se isso acontecer, a maldição, ela vai se espalhar." Miguel sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A situação estava prestes a transcender tudo o que ele imaginou. A maldição, o tesouro, por um instante, tudo o que ele conhecia desmoronou à sua volta. Estrela não era apenas um amigo fiel. Ela era o elo de um poder maior, uma linha tênue entre luz e escuridão. O arrepio percorreu sua espinha. Ele olhou para Estrela. O cavalo que havia sofrido e resistido agora se ergueu como um símbolo de esperança. "Eu confio em você, Estrela", Miguel gritou. O cavalo relinchou, e a luz pulsante emana ainda mais forte. Mas nesse clímax, um grito desesperado ecoou pela clareira. Joaquim segurou a mão no peito, olhos arregalados, como se estivesse à beira da verdade. "Miguel, a verdade que Dona Elda escondeu. Ela não é apenas uma madrasta cruel. Ela é a fonte da maldição. Você é o herdeiro dela." Nesse momento, tudo parou. A revelação caiu como uma bomba. Miguel sentiu seu coração quase parar. O que isso significava? O que ele tinha a ver com essa história? A confusão e a raiva se misturaram em tempestade dentro dele. A clareira, agora iluminada apenas por Estrela, tornou-se um campo de batalhas emocionais. As sombras, as vozes, as verdades e mentiras, tudo o que ele acreditava estar claro se desfez em um instante. "O que eu vou fazer agora?" ele sussurrou, com a sensação de que cada passo que ele desse poderia mudar seu destino e daqueles que amava. A noite, agora carregada de segredos, espreitava com novas possibilidades, deixando-o em um abismo de incertezas. De repente, Estrela pisou forte na terra, e a luz se amplificou, fazendo o chão tremer. Mais do que um simples cavalo, aquele ser estava manifestando algo aterrador. E em uma fração de segundo, Miguel percebeu. Ele não só tinha a responsabilidade de desenterrar a verdade, mas também um chamado ancestral a enfrentar um destino sombrio. "Estrela, o que você está fazendo?" gritou, mas as palavras se perderam no caos à medida que um redemoinho de força mística os envolvia. Ele sentiu uma conexão, algo ancestral, pulsando em sua corrente sanguínea, e o peso das consequências de seus próximos passos começava a se manifestar. "Não!" A voz de Dona Elda cortou o ar. "Você não pode deixá-lo se ativar." Mas a sombra do que ela representava já se despedaçava. E Miguel estava se tornando mais do que um mero espectador. Ele era parte de um legado que poderia desestabilizar tudo o que conhecia. Então, ao olhar para a Estrela pela última vez, Miguel entendeu. Ele teria que decidir: sucumbir ao legado de sua mãe
ou travar a batalha para moldar seu próprio futuro. Com um último golpe de luz, tudo implodiu ao seu redor, e uma nova era estava prestes a começar. Que tipo de herança eu realmente carrego? A pergunta pairou no ar, pulsando como uma centelha esperando por resposta. Uma pergunta que ecoaria em seus pensamentos até o fim dos tempos. Miguel ficou paralisado diante da luz resplandecente que emana de Estrela. A claridade era quase ofuscante, pulsando como um coração vivo, e dentro de si ele sentia isso como um chamado. Suas mãos tremiam e o ar ao seu redor estava carregado de energia. Ele não sabia que o destino que buscava estava tão perto. Você precisa escolher, Miguel. A voz de Joaquim cortou a tensão. A maldição de Elda está se revelando. Você é parte disso. E Estrela, ele é a chave. A revelação ecoou, penetrando sua mente. Ele se lembrava de cada momento, cada lágrima, cada dor que havia sofrido. Estrela! Miguel gritou, sua voz soando como um eco de desespero e esperança. O cavalo resplandeceu ainda mais, como se reconhecesse a urgência da declaração. Dona Elda hesitava, a raiva dando lugar ao medo. Você não entende. Miguel, o tesouro. Tudo isso não é o que parece. As palavras dela eram um turbilhão de desespero. Para onde essa conversa estava levando? E pior, ele não sabia se deveria ouvir. O cavalo diante dele estava envolto em luz, mas a verdade sob sua madrasta formava sombras profundas que o cercavam. Ele sentiu um nó na garganta. Dona Elda, quem sou eu realmente? Ela abriu a boca, mas não conseguiu falar. O tempo parecia parar. A tempestade lá fora rugia, os trovões ecoando suas angústias, e de repente tudo se acalmou. Miguel olhou com o coração acelerado, determinado a enfrentar a verdade. Se você fala a verdade, a única consideração que tenho agora é por Estrela. Ele não é só um cavalo para mim, Elda. Ele é meu amigo e talvez a única coisa pura neste caos. A sinceridade em suas palavras ressoou como um grito de batalha. Se você realmente se importa, então deve me contar. Elda hesitou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A dor nos olhos dela refletia as lutas de uma vida inteira. Eu fiz um pacto para proteger a vila. O tesouro era um fardo que não deveria ter carregado. Não sabia que a minha dor passaria a ser a sua. Agora você tem a chance de terminar o que eu comecei. Miguel respirou fundo. O peso das revelações apertando seu coração. Ele olhou para a Estrela, que balançava a cabeça com firmeza. Uma onda de coragem o envolveu. Era hora de agir. Não vou deixar que a maldição continue, ele gritou. E a determinação na sua voz ecoou como um trovão na noite. A luz ao redor de Estrela pulsou, refletindo a força do que ele estava se tornando. Dona Elda, com um olhar que misturava dor e esperança, sussurrou. Você é mais forte do que eu, Miguel. O destino agora é seu. O poder do tesouro começava a se manifestar na floresta. Com um movimento decisivo, Miguel se aproximou do cavalo. Venha comigo, Estrela. Vamos libertar todos nós dessa dor. Com isso, a conexão entre eles se intensificou, mergulhando a clareira em uma luz dourada. O passado foi desfeito e uma nova era começou. Os gritos da tempestade se tornaram canções de liberdade. Miguel olhou para Dona Elda, um último vestígio de ligação. Cuide-se, Elda. Ele se virou, sentindo a força de Estrela sob ele. A verdade do grupo no meio do caminho foi deixada para trás, mas algo sutil também mudara, a aceitação. E ali, em meio a luz e sombras, Miguel se lembrou de que o caminho adiante sempre seria cercado de mistério. Mas ao lado de Estrela, enfrentaria o que viesse. E enquanto a clareira voltava ao silêncio, a jornada acabara, mas o futuro ainda estava repleto de enigmas. Agora, se você quiser saber mais sobre essa história incrível e todas as próximas aventuras, precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Comente abaixo sua reação e teoria sobre o final. Eu quero ouvir tudo. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.